Já estamos na nossa hora. Nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. E vamos ler a paginazinha sobre o título O Criminoso e o Crime. No conceito que geralmente se faz do mal sob seus vários aspectos, confunde-se o mal propriamente dito com aquele que o pratica. Dessa lamentável confusão, advêm não pequenos erros de apreciação quanto à maneira eficiente de combater-se o mal. Para bem agirmos em prol do saneamento moral, precisamos partir deste princípio. O crime não é o criminoso, o vício não é o viciado, o pecado não é o pecador. Do mesmo modo e pelo mesmo critério que o doente não é a doença. Assim como se combatem as enfermidades e não os enfermos, assim também se deve combater o crime, o vício e o pecado, e não o criminoso, o viciado e o pecador. Toda punição imposta de fora, como revide social, é contraproducente, conforme os fatos, em sua irretorquível expressão, têm comprovado 1000 vezes. É muito fácil encarcerar ou eletrocutar um criminoso. Educá-lo é mais difícil, mais trabalhoso, demanda esforço, tempo, saber e caridade. Por isso o Estado manda os criminosos à forca e as religiões remetem os pecadores que não são da sua grei para o inferno. Mas, se aquele é o único processo eficaz, procuremos empregá-lo e não este anticientífico, imoral e cruel. A educação vence e previne o mal. O homem educado conhece o senso da vida, age conscienciosamente e com critério, com discernimento. É um valor social. É pela educação que se hão de vencer os vícios repugnantes. Haverá algum que o não seja? Que se hão de domar as paixões tumultuárias que obliteram a inteligência e a razão? E de tal modo sanar-se-á a sociedade. Retirem-se os delinquentes do convívio social, como se faz com o pestoso que ameaça a salubridade pública. Mas, como a este, preste-se àquele a assistência que lhe é devida, educação. E não se imponha outro sim, que só os criminosos devem ser educados. A obra de educação é obra de salvação, é obra religiosa em sua alta finalidade, é obra científica e social em sua expressão verdadeira. Eduquem-se a todos, cada um na sua esfera, até que a educação se transforme em cada indivíduo numa autoeducação contínua e ininterrupta. Na educação do espírito está o senso da vida, está a solução de todos os problemas. Vinícius, do livro Em Torno do Mestre. Então, a gente vê como é importante a educação, né? Em vez de a gente recriminar, que a gente possa dar condição para aqueles que não têm educação, para que eles possam, né? A gente fala muito em educação religiosa, mas a educação moral é aqueles conceitos que a gente traz na gente que precisam ser valorizados, né? Então, vamos tomar atento sobre tudo isso e vamos orar por aqueles que ainda estão no crime, por aqueles que são viciosos, por aqueles que são pecadores, porque todos nós somos irmãos perante a humanidade e nosso Pai é Deus, tá? Desculpe a minha intromissão hoje, mas foi tão forte essa lição que eu falei, eu tenho que falar alguma coisa, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nesse momento,
para que Ele nos auxilie na nossa caminhada, para que tenhamos compaixão e empatia com todos aqueles que transitam na terra. Porque todos nós trazemos falhas, trazemos defeitos, e o Pai sempre nos ajuda a caminharmos, sim, de acordo com aquilo que Ele nos propõe, que é a nossa renovação íntima. E isso é intransferível. Cada um tem os seus conceitos e cada um vai fazer a sua parte. E assim, Senhor, que a Tua bondade se estenda sobre a humanidade inteira, nossa família maior. E que seja, Senhor, as Tuas bênçãos derramadas sobre todos aqueles que aqui estão, para que cada um possa beber, sim, esse elixir da vida que o Senhor nos oferece, aproveitando e agradecendo as oportunidades que o Pai nos dá. Envolve a nossa Sandra, que nos trará a palestra da tarde de hoje, que é o estudo do Teu Evangelho. Sê com ela, sê com todos nós. E que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos iniciar o nosso estudo do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Não é melhor por causa da que vai gravar, tá? Eu sei que é meio incômodo, mas é necessário. Um pouquinho. Bom, então boa tarde. É sempre bom, né? A gente estudar o Evangelho de Jesus. É sempre bom a gente fortalecer o nosso coração nessas palavras. E como a Dircinha falou, isso aqui é uma aula, né, que a gente acabou de ouvir. Eu achei fantástico, porque está bem ligado, né, no que eu faço na minha vida, que é dar aula para os adolescentes, não é? Nas escolas. Então, geralmente, o que se faz com o adolescente? Não é criminoso, tá? O adolescente que é indisciplinado, o adolescente tem uma personalidade mais forte, o adolescente que mostra, né, o que ele deseja, o que ele quer, ele se impõe. O que se faz na escola com esse adolescente? Coloca ele, né, à margem. Coloca ele, muitas das vezes, transferem esses adolescentes para outras escolas, pela indisciplina, pela forma de agir. E não acontece o acolhimento. Não é? Então, eu achei fantástico, porque eu vou pregar, vou tirar cópia e vou ter a audácia de distribuir, né, para alguns professores lá, onde eu leciono. Aí, uma provocação? Não. É uma educação. Obrigada, Kirsi. Não é? E a gente tem essa tarefa, não é? De sermos instrumentos de Jesus, com tudo que Ele veio ensinar a todos nós. Então, muito bem. O tema de hoje, ele vem falar, é o capítulo 12, que tem como título, Amai os vossos inimigos. Então, a gente vai falar sobre retribuir o mal com o bem. Então, me veio muito, né, na mente, falar um pouco, iniciar esse estudo, falando de amor. Esse sentimento tão importante que Jesus veio, não é, trazer para todos nós, veio nos ensinar o quê? A aprender a amar. Fora outras coisas, o principal é isso, não é? A aprender a amar. Então, tudo que ele
exemplificou, tudo que ele ensinou, teve como base esse sentimento. Se a gente for estudar o Evangelho, todos os itens, não é? A base é o quê? É o amor, né? A lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. Tanto que Paulo de Tarso, vamos chamar o nosso Paulo, né, de Tarso, ele falava assim: ainda que eu falasse a linguagem dos homens, se eu não falasse com amor, não ia adiantar nada. Não é? Então, e outro exemplo bem pertinho da gente, Nelson Mandela, né, que recebeu o prêmio Nobel da Paz, onde ele levantava, né, não era uma luta, né, era um amor pela causa que ele tinha, de libertar, não é, aquele povo do jugo, né, de outros, dos mais poderosos, entre aspas. Então ele veio com todo aquele amor levantar a bandeira, né, da paz. Eu li uma história sobre o momento de Mandela, onde ele estava fazendo um discurso e chegou até ele, perto dele, um rapaz, que o objetivo desse rapaz era tirar a vida de Mandela. E quando esse rapaz chegou pertinho dele, ele desistiu de cometer esse ato, né? Aí ele falou assim: não consigo tirar a sua vida, porque o que você irradia, né, de dentro para fora, é muito maior, é muito mais sublime, não é? É um amor assim que contagia. Então, olha o poder, não é, daquele que já conquistou um pouquinho desse sentimento, tá? Então, a gente pode falar assim: o poder do amor transforma? Transforma. A gente já sente esse amor que Jesus fala, né, para a gente ter? Ainda não, né? Esse amor sublimado, esse amor dos espíritos puros, ainda não. Mas a gente já tem ensaios, não é, de fazer o bem. Isso é amor? Não deixa de ser. Para mim, não deixa de ser. Não é? Quando você vê alguém assim na rua, sem sapato, sem um casaco, que você se mobiliza em direção a ele, e você fala: vamos lá comprar alguma coisa, vamos lá comprar um sapato, vamos lá que eu vou trazer um casaco. Isso já é um princípio de um sentimento bom, né? Então a gente fala assim: mas eu não sinto amor ainda. Calma, não é? Vamos devagar e vamos agir em doses homeopáticas. É assim. A natureza, ela não dá saltos. Se desse saltos, poxa, ia ser bom, né? Mas tem todo um aprendizado para a gente fazer. Ninguém pula do 5º ano, do 6º ano, para o 3º ano do ensino médio, não é? A gente vai devagar. Então, o poder do amor transforma? Sim. O poder do amor transforma a estrutura do planeta. Aí me veio muito essa questão, né, da pandemia. Sempre vem, a gente não esquece, não é? Então, o momento da pandemia veio, muitos se modificaram, não é? Com certeza, graças a Deus, começaram a se sensibilizar, começaram a olhar por outro de forma diferente, de forma mais fraterna, não é? E o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, ele já está um pouquinho se transformando para um mundo de regeneração. Por quê? Por causa dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, não é? No bem. Então, isso tudo contribui, tá? Para a mudança, para a transformação do nosso planeta. A gente mudou de sentimentos. Eu falo: mas mudei não. Eu só melhorei um pouquinho e tal. Mudou sim. A gente mudou de sentimento. Somos pessoas melhores. Claro que a gente dá uma escorregada,
mas no fundo, ali no íntimo, na essência, a gente é bom, não é? Então a gente se apegue nisso e vamos trabalhar para Jesus, tá? Eu trouxe, deixa eu me alimentar aqui, o alimento do corpo, né? A água, senão não vai. Eu falo assim que a espiritualidade, peço que coloque muitos fluidos, né? Muita ajuda, né, Dicinha? Mas está tudo certo, está tudo bem. Trabalhar para Jesus é uma alegria, enche nosso coração de paz. E quando a gente acaba uma palestra, a gente fala assim, quero fazer outra. Não é? Quando a gente está na palestra, a gente está, né, naquela situação, responsabilidade. Mas quando acaba a palestra, a gente, pelo menos eu penso, eu falo a gente porque para contagiar, né? Ter mais gente para fazer palestra. A gente fala assim, quero fazer outra. Porque o estudo renova, não é? O estudo traz o esclarecimento. O estudo traz, por que a gente tem que amar os inimigos? Esclarece isso. Por que a gente não deve cutucar, né, os inimigos, não é? E deixar que eles fiquem com mais raiva da gente ainda? Aí a doutrina espírita vem o quê? Esclarecer. Né? Então, no livro Viva com Vitalidade, eu não sei de quem é, porque eu peguei essa história de uma outra palestra, muito tempo que eu já tinha feito. Fala de um trabalhador lá do Leon Denis, Centro Espírita Leon Denis. Ele era um técnico de laboratório. Então, ele, no determinado momento, teve que fazer um exame numa colaboradora lá do Leon Denis. E ele fez o exame, né, que era da profissão dele, e ele soube pelos médicos que ela tinha pouco tempo de vida, pelo resultado dos exames. E ele falou assim, puxa vida, uma pessoa tão, né, ajuda tanto o nosso centro, uma colaboradora, assim, bem, se dedica muito ao trabalho, né, às pessoas. E os médicos falaram assim, ela não vai ter tempo de vida, é pouco tempo, pouquíssimo tempo. E essa senhora, ela viveu mais de 15 anos, tá? Ela não desencarnou, como o médico previu. Ela viveu mais 15 anos. Aí a gente vai vendo, ele vem contando a explicação disso, dela viver tanto tempo. Primeiro, ela tinha amor pela vida. Olha só. Amor pela vida. Eu quero viver. Não é? Eu quero... Não é curtir a vida, eu quero viver. Eu quero viver com as pessoas que eu gosto, eu quero trabalhar. Eu quero ajudar, eu quero dar meu ombro, né, para as pessoas que têm, assim, um sorriso, né? Eu quero ter um olhar bom para as pessoas. Então, ela tinha um amor pela vida. Ela tinha um amor pela família. Pô, mas minha família é difícil, né? Minha família tem pessoas tão difíceis. Mas a gente também é difícil, não é? Então, e a gente sabe que a gente não está numa família por acaso. Está tudo perfeito, tudo encaixadinho, ok? A gente, às vezes, tem pessoas difíceis ali, mas a gente está ali para aprender com elas, né? E elas aprenderem com a gente. É mão dupla. Na vida, nada é mão única. O dia que for mão única, está errado. Vê o próprio trânsito, não é mão dupla. Quando é mão única, a gente tem que ter muita atenção. Então, ela também tinha um amor pela causa do bem. É o que a gente faz, não é? Quando a gente trabalha, quando a gente se dedica a vir numa palestra, numa sexta-feira, quando a gente separa um tempo para vir trabalhar, né, com os idosos, com os jovens, com as crianças, com os assistidos. Tudo isso é trabalho no bem, não é? Então, todo esse amor que ela tinha pela família, pela vida, o que fazia? Atraía vibrações. Não é? Se a gente perceber, claro que a gente não tem essa sensibilidade, né? O amor divino, ele rege o universo. Tanto que as coisas se equilibram pelo amor de Deus, não é? Então, o amor que ela atraía
Eram essas vibrações do amor de Deus. Aí ele fala assim, isso fazia com que seu organismo se renovasse. Por isso que ela viveu tanto tempo assim. Tá? Eu quis trazer isso porque o amor, ele vai acalmando os nossos corações. Né? Ele é um sentimento que reúne todas as qualidades, todas as virtudes. A paciência, a resignação, não é? A coragem, a fé. Não é? Então, vamos lá. Então, vamos começar a leitura do item 1 do Evangelho. Então, fala assim, retribuir o mal com o bem. Aprendestes do que foi dito. Isso é uma fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus. Então, Jesus fala assim, aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai, que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais... Estou falando alto, gente? Não. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Tá? Então, Jesus, ele vem orientar todos nós, né, para que a gente ame, não apenas aqueles que nos amam. Né? Se a gente pensar bem, houve um tempo que a gente ainda estava, né, muito tempo atrás, eu falo muito tempo para não lembrar de agora, que a gente ainda fazia o olho por olho e o dente por dente. Não é? Então, houve um tempo que a gente ainda fazia isso. Depois Jesus veio nos ensinar o quê? A gente dá a outra face. Muitas pessoas acham, se a gente for falar isso para alguém, né, dar a outra face, a pessoa vai falar, você é boba, você é covarde, você tem que revidar mesmo, não é? Mas não foi isso que Jesus veio ensinar para a gente. Porque toda agressão que a gente sofre, né, vou falar de maldade mesmo, tá? Maldade que a gente sofre é resultado de um desequilíbrio. Se parte da gente, é nosso. Se parte do outro, não é? É do outro. Então, a nossa defesa não é atacar o outro, né? O olho por olho, o dente por dente. Não é entrar na mesma sintonia que aquele que nos agride. Esse é o grande boom, né? Não sei como eles falam, os jovens é que sabem falar uma coisa mais... Né? É o grande lance, né, de você conseguir não entrar na sintonia daquele que está te agredindo. Se você consegue fazer isso, você acalma aquele que está te agredindo. Porque quem te agride está esperando a mesma reação. Com certeza, porque ele está desequilibrado. Ele espera, né, para ele continuar. Mas se você neutraliza aquela situação, não é? Consegue neutralizar com a prece, consegue neutralizar, poxa, ele é doente, ele está doente. Então, deixa eu ficar quieta, não responda. É difícil, mas a gente consegue. Quem é que nos ensina isso? Jesus, a sua doutrina, não é? Que ele fala para dar a outra face. Quando a gente revida,
né, entra na mesma sintonia daquele que está ali duelando conosco, a gente vai para casa e a gente se sente mal, a gente adoece. Eu falo isso por conhecimento de causa. Eu passo uma semana, vou falar para vocês que eu às vezes não revido, difícil eu revidar, porque eu sou mais, né, vou levando, mas tem momentos que eu revido e eu fico mal, eu passo mal, aquilo fica na minha cabeça latejando, não é? Aquele pensamento, eu durmo, eu acordo. Então, se acontece comigo, deve acontecer com muitas pessoas, não é? Então, faz mal. Né? Tem pessoas que levantam a bandeira daquilo assim, eu vou responder mesmo, vou revidar mesmo, porque eu não levo desaforo para casa. Quantas pessoas a gente conhece que falam isso? Eu não levo desaforo para casa. É o bate-pronto da resposta. Só que você pensa que você não leva desaforo para casa. Você leva o desaforo, você leva o ódio dali, daquela pessoa, aquele sentimento de raiva, aquela sintonia continua. Você traz tudo para a tua casa, para perto de você, para o teu coração. Por isso que Jesus fala, né? Dê a outra face. Então, essa lição, ela veio ensinar várias coisas, não é? Para a gente ter equilíbrio, para a gente beber um copo d'água antes de responder para o outro. Mas ele é injusto, ele fala o que ele quer. Deixa, gente, deixa. Deixa ele falar o que ele quer. Se a gente pensar que ele está num estágio, não é que a gente esteja num estágio superior, privilegiado. Não é isso, não. Agora, a gente tem que saber, porque a doutrina traz esse conhecimento para a gente. A gente tem que fortalecer no nosso coração essa vontade. Eu não vou responder. Ele quer que eu responda, mas eu não vou responder. Acabou. E entra em prece, e vibra no bem, e continua. Não sei se eu já contei uma história aqui. Faz tempo. Já contei, mas faz muito tempo. Eu morei em Curitiba, não é? 4 anos. Fui para lá, vendi tudo e morei lá. E eu tinha que trabalhar, não é? Tinha que dar aula. Meu marido trabalhava e eu sempre trabalhei. Então, eu fui conseguir uma vaga numa escola em Curitiba, chamada Colégio Positivo. Fui indicada por uma amiga, Eu conheci em Curitiba uma pessoa maravilhosa. Deus, né? Jesus coloca, a espiritualidade coloca, né? E ela me indicou para essa escola, eu fiz lá as provas e tudo bem. Só que eu tinha que entrar para uma panelinha, né? De professores, professoras fechadas ali. Tá? E eles veem, pelo menos o que eu senti, o carioca é um povo que não trabalha, entendeu? Então eu ouvia várias indiretas. Não sei se tem algum curitibano aqui, mas... Então eu vou ficar quieta. Posso falar. Mas não vou falar nada demais. Então eles se fecham, e eles acham que a gente não trabalha. Então eu ouvia muita coisa, né? Você não trabalha, você e por aí vai. Então, eu era monitora. Eu não era professora titular na época, porque tinha panelinha. Então, primeiro eu fui professora monitora. Então, eu dava aula de reforço, entendeu? Quando elas faltavam, eu tinha que substituir. Então, era uma pressão muito grande. Eu chorava de tristeza, porque era matar um leão por dia. Eu falo para vocês assim, isso me fortaleceu. Eu vim de Curitiba outra pessoa. Falo para vocês, fico até arrepiada. Tá? Então, os desafios que a gente encontra pela vida, as panelinhas, o ódio que elas tinham de mim, elas tinham muita raiva. Mas eu fazia a minha parte. E como eu já tinha o conhecimento da doutrina, eu falava assim, eu tenho que colocar em prática. Eu não posso revidar, né? Não posso revidar o que elas falam. Era difícil, mas entrava por aqui, saía por aqui. Mas eu chorava, era uma reação. Como é que eu ia, né?
É a válvula de escape. Mas isso foi mudando. Elas foram mandadas embora, né? Porque determinadas coisas. E eu fui assumindo o papel de professora titular. Pelo jeito, não é? Pelas coisas que a gente conhece e aprende, os ensinamentos doutrinários, ensinamentos de Jesus, para a gente ter calma, que tudo acontece com a permissão de Deus, que a gente não está sozinho. Então eu me agarrava a isso tudo, porque fora do Rio de Janeiro, longe da família, longe da casa do caminho, longe dos meus amigos, como é que a gente fica, não é? Então a doutrina espírita, ela me deu, Jesus me deu uma força e eu segui em frente. Então hoje eu falo para vocês, as pedras estão aí, a gente vai encontrar um monte, pedregulhos, montanhas, mas vamos em frente, vamos passar por cima, a gente tem condição. Então foi uma vitória, e quando a gente tem uma vitória com Jesus, a gente fica igual pinto no lixo, né? A gente fica alegre, a gente fica muito feliz. Então, essa coisa do amor, né, que a gente atrai, e a gente trata bem os alunos, a gente tem um olhar diferenciado, não é? Então vamos lá, vamos em frente. Então, voltando só aqui, né? A gente faz ligação, né, de pensamento a pensamento com aquela pessoa que nos agride. E a literatura espírita fala assim, se nesse momento que você está revidando, né, com aquele que te agride, se você desencarnar, que sentimento você leva para a espiritualidade? Como é que vai ter coração? Como é que você chega lá? Não é? A gente precisa estar atento a isso tudo. Paulo, mais uma vez a gente traz Paulo. Paulo está aqui, ó. O que Paulo falava para a gente? Né, para todos nós. O bem que eu quero fazer, eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Não somos nós? Tem momentos que a gente não quer fazer o mal assim. Não é o mal de tirar a vida de ninguém, não é, né? A gente, mas aquele desejo lá que a gente acha que está escondido, mas não está, não é? De querer alguma coisa diferente para o outro. Então, esse mal a gente ainda quer, a gente ainda deseja, pelo estado que a gente é, pela imperfeição, né? Se a gente for estudar a escala espírita, somos espíritos imperfeitos ainda. Mas vamos chegar à perfeição relativa, né? Aí a gente pensa assim, Paulo, ele não se transformou moralmente? Ele não conseguiu? Então, não é? A gente está nesse caminho. Aí depois que ele se transformou moralmente, o que ele falava? Eu não vivo, Cristo vive em mim. Não é? Então, tem uma fala, né, de Jesus muito pertinente a esse tema de hoje. Que ele fala assim, Jesus fala assim para todos nós. Se alguém em juízo te pedir a túnica, entregue o manto. O que isso quer dizer? A gente, né, gosta de ir nos detalhes para a gente poder entender o que Jesus está falando. Antigamente, a túnica era uma roupa, né, dos antigos, né, daquele povo e tudo. E eles colocavam um manto por cima, né, uma coisa mais para tampar, né, algumas partes. Então, Jesus traz essa fala, porque o manto, Jesus faz a apologia do manto com a pacificação. Tá? Se você usa túnica, uma túnica, o que ele fala? Deixa eu ler aqui. Jesus faz a apologia à pacificação, que é o manto que se coloca para que a gente não faça os duelos, para que a gente não brigue, para que a gente não entre em discussões. Então, que a gente coloque esse manto da paz, da pacificação, para que a gente não revide, para que a gente não duele. Não duelo de armas, não, mas duelo de palavras. Não é? Duelo de pensamento. Às vezes a gente não fala, mas a gente faz o quê? A gente pensa. E a gente vai falar do pensamento aqui. Tá? Então, continuando. No item 2,
essa fala de Jesus é trazida no Evangelho de Lucas. Então, Lucas traz assim: se amais somente o que vos amam, que mérito tereis? Porquanto os homens de má vida também amam aqueles que os amam. Se fizerdes o bem apenas aos que vos fazem bem, que mérito tereis? Os homens de má vida fazem a mesma coisa. E se vós só emprestardes àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que mérito tereis? Os homens de má vida emprestam uns aos outros para receber a mesma vantagem. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem nada esperar. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para os ingratos, e mesmo para os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como vosso Deus é misericordioso. Então, Jesus vem falar para todos nós no Evangelho de Mateus, qual é o mérito da gente amar simplesmente aquele que nos ama? É muito fácil, não é? A pessoa sorri para a gente sorri, está tudo certo, não é? A pessoa é amável, é gentil, a gente também é. Qual é o esforço que a gente vai estar fazendo para se melhorar aí? Mas a gente ainda quer dessa forma, né? A gente quer aqueles que sorriem para a gente pertinho, os gentis. A gente não quer ninguém diferente que cutuque a gente, que faça a gente caminhar. A gente ainda está nesse estágio, não é? Então, aí, bom, Jesus fala assim: fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. Então, olha só, é difícil a gente ainda amar, né? Não fazer o bem a todos. É difícil para todos nós ainda. Mas Jesus não fala para a gente se modificar de uma hora para outra, né? Ele fala para a gente ter, como ele vai falar depois no outro parágrafo, para a gente não guardar rancor, né? Para a gente não guardar raiva, para a gente respeitar, para a gente tratar com dignidade aquele que está ali, fazendo alguma coisa, né, que a gente não concorda, para que a gente não se afinize com esse sentimento aí que não é bom, tá? Porque eu trouxe o exemplo lá de Curitiba, né? A minha ação naquele momento foi sempre agir no bem, sempre agir, deixa as professoras para lá. Era sempre agir conforme a minha consciência. E como a gente faz, não é? A gente não age conforme a nossa consciência. A gente sabe o que é errado. E graças a Deus, agora, a gente está pisando em ovos. Não é? A gente, opa, isso aí eu não posso fazer mais. Então, a nossa consciência cobrando, a nossa consciência nos ensinando, não é? Isso aí não me é permitido, não faça, né? Porque é ruim para a gente. Então, conforme você vai mostrando a tua maneira de agir, que é simples, a gente não precisa mostrar que a gente tem o conhecimento de tudo, não é? A doutrina espírita, eu já li o Livro dos Espíritos, já li o Céu e o Inferno, já li não sei o quê, já sei a página de não sei o quê, já sei a questão 625 de cor. Gente, é a simplicidade, né, que vai alcançando os corações, até aquelas pessoas mais cultas, elas vão se quedando, não é? Elas vão se modificando com a sua atitude. Então, aos pouquinhos, a gente vai contribuindo para esse trabalho grandioso que é o trabalho de Jesus. Não é? Nós somos iguais formiguinhas, não é? Eu falei formiguinha para não falar algo maior, tá? Porque eu acho que a gente é maior também,
tá? A gente trabalha bastante com Jesus e a nossa vontade, né? A nossa vontade, o nosso entusiasmo, a nossa simplicidade vai contagiando, né? As pessoas. E a nossa casa é uma casa, né? Eu já ouvi várias pessoas falarem e eu sinto e vibro nessa vibe, vamos falar assim, é a casa do acolhimento, né? A gente acolhe, né? Pode chegar qualquer pessoa. Nos jovens, a gente recebe os jovens, as crianças, os idosos, com acolhimento, com amor, com paciência, com carinho. Então, o que a gente pode querer mais, né? O que a gente pode querer mais é transformar cada vez mais o nosso coração em um coração que vive mais em amor, mais em perseverança, mais em coragem. Coragem é para mim, tá, gente? Mais em alegria, né? Então, essas virtudes maravilhosas, tá? Então, vamos lá. Aí Kardec vem falar assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, a gente percebe, né, que o fundamento, né, de tudo, da gente não conseguir amar, está fundamentada em quem? Em que chagas? No orgulho, não é? E na vaidade. Se a gente for observar cada situação difícil, não é? A gente vai ver lá no fundo, é o orgulho daquele, né, que não aceita determinadas posições, né, vaidades. A pessoa não coaduna com a mesma opinião que você, a pessoa não pensa como você, como você age, não tem o mesmo comportamento. Então, tudo é baseado no orgulho aí, nessas chagas aí da humanidade. Entretanto, geralmente, nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amar, utilizada nesse ensinamento. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a ternura. Olha, Jesus, né, ele é sábio, né? Ele não fala, ó, tenha ternura, tenha amizade para aquele que não, né, tem os mesmos pensamentos que você, aquele que te faz mal. Aí ele fala assim, a ternura pressupõe confiança. Você não vai confiar naquele, né, que puxou o teu tapete ainda, né? Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter com ele expansões de amizade, porque sabemos que ele é capaz de abusar dela. Entre pessoas que suspeitam umas das outras, não poderia haver as manifestações de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, sentir, ao encontrar com o inimigo, o mesmo prazer que se sente ao encontrar com o amigo. E é verdade, não é? Às vezes, aquele que está ali, que a gente considera um inimigo, é alguém ali do nosso passado, não é? Que Deus colocou ali à nossa frente para que haja o que? A reconciliação. A gente tem que pensar nisso tudo. Tá? Esse sentimento resulta de uma lei física, a de assimilação e de repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento bom nos envolve com uma emanação agradável. Daí decorre a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. E realmente isso acontece, não é? Tem pessoas que quando você vai chegando perto, você sente alguma coisa diferente, não é? Não sei se eu posso falar essa palavra, um mal-estar, posso, né? Um mal-estar, algo diferente, não é?
Porque ali, de repente, está algum desafeto seu, não é? Alguém que está emitindo vibrações que não são boas. E a gente sabe, vai ser até a aula de amanhã sobre o pensamento, que a gente vai falar para os jovens. Pensamento é o quê? É força criadora. A gente pensou, materializou aqui, ó. É uma nuvenzinha, né? Então, esse pensamento está sendo visto, né? Esse pensamento ruim está sendo visto pela espiritualidade. Tem espíritos que se aproveitam daquele pensamento que não é bom, né? Para se alimentar e emitir mesmo para o outro, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o nosso comportamento, conforme, por exemplo, aqui. Às vezes o nosso pensamento vai lá, né, em casa e volta. É normal, gente, não é? Agora, a gente vibrar, né, num pensamento ruim, está tudo aqui no nosso, né, aqui em cima. Ok? Até botei isso. O pensamento, ele vai, né, paira sobre as nossas cabeças. Ele é força criadora. Ok? Deixa eu ver se eu coloquei mais. Tá. Aí ele fala assim, Jesus fala para a gente. Amar os inimigos, portanto, não é por eles ter uma afeição que não é natural. E não é natural mesmo. Não é a gente ser uma pessoa, agir naturalmente com aquele que deseja o mal. A gente percebe isso. Aí ele fala assim, uma vez que o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma totalmente diferente da que ocorre ao contato com o amigo. Me veio agora o pensamento que quando eu viajava para determinado lugar, que eu ia encontrar determinadas pessoas, eu começava a ficar doente. Para você, né, ficava doente, eu começava a ter cistite, eu começava a passar mal, antes de chegar no lugar. Não é? Então, a gente vê, a gente cria também esses pensamentos, a gente começa a duplicar o que a gente sente, mas as pessoas que estão lá que eram para me receber, elas vibravam também diferente. Eu sentia essa vibração. Tá? Mas aí a gente pode fazer o quê? Uma prece. Não é? Uma prece de sair de casa. Pedir a proteção para onde a gente vai. Né? Tem lugares que a gente tem que ir mesmo, e pessoas que não estão de acordo com o que a gente pensa, de que a gente age e nosso comportamento. Mas a gente pede a Jesus, pede a espiritualidade, né, que nos proteja, e vamos fazer a nossa tarefa. Aí ele fala assim, amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e sem restrições o mal que nos fizeram. É difícil, né? É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. Às vezes a pessoa que nos fez mal, ela quer reconciliação, não é? Ela, puxa, eu errei. E a gente não pode evitar que isso aconteça. A gente não pode colocar um obstáculo para que haja esse reencontro. Por isso a gente tem que se preparar para isso, né? É desejar-lhes o bem em lugar do mal. É ficar alegre em vez de triste, com o bem que lhes aconteça. É estender-lhes a mão para socorrê-los, em caso de necessidade. É evitar por palavras ou ações tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, retribuir-lhes o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Aquele que assim proceder, sempre cumpre plenamente o mandamento. Amai os inimigos. Então, de que forma, né, a gente pode, né, a gente pode amar os inimigos? Tem tudo aqui. É não sentir o ódio, não é? É não ter o rancor, é não ter o desejo de vingança. Não é? São virtudes que a gente ainda não consegue ter, né? Ainda é difícil para a gente. Mas só a gente não desejar o mal, saber que ele está nesse estágio ainda,
né, de enfermidade, que ele está no momento equivocado, mas que vai passar. Nós já tivemos em estágios primitivos, né? E a gente não vem evoluindo, a gente não vem crescendo, a gente não vem progredindo. Se a gente olhar para trás, posso falar até da nossa juventude, se a gente olha, né, lá para a nossa juventude, como é que nós éramos e hoje, como é que nós somos? Mas na juventude nós éramos mais arrojados, ousados, não é? Mas a gente não tinha esse conhecimento de como agir com o outro. Graças a Deus, os nossos jovens estão começando, né, desde pequeno, as crianças aqui na nossa casa, desde pequeno. Eu falo por mim, eu comecei burra velha na doutrina, mas bem velha. Então, os nossos jovens já, né, estão aí para darem continuidade a esse trabalho da nossa casa, graças a Deus. Aí ele vem falar, rapidinho, para aquele que não crê, né, para o incrédulo, amar os inimigos é um absurdo, não é? Se a gente falar para a pessoa, ame os inimigos, tenha paciência, isso vai passar. Falar da forma simples, tem pessoas que não acreditam. Ele vem explicar. Aquele para quem a vida presente é tudo, aquele que só acredita nessa vida, ele não vai ter esse pensamento, não é? De perdoar. Eu só tenho essa vida, para que eu vou perdoar o fulano que me fez mal? Não vou levar nada para depois? Não vai acontecer nada depois? Então, vê em seu inimigo apenas um ser nocivo, perturbando a sua tranquilidade, e do qual, segundo ele acredita, que só a morte vai livrar. Então, essas pessoas, né, elas, incrédulos, que não acreditam na modificação, o que elas pensam, o que elas fomentam? Só a morte vai acabar com aquele que me faz mal. Não é? Por isso que a gente vê tanto mal no mundo, porque há o pensamento nessa vida somente. Tá? Daí o desejo de vingança, não há nenhum interesse em perdoar, se não for para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Isto é, eu revidei, eu venci. Não é? Ele fala. Perdoar mesmo, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna dele. Quantas vezes a gente, não é taxada de, ela é boba, ela não revida, não é? Ela é, fala, tem uma palavra, mosca morta, não é? Dizia, tem essas coisas. É mosca morta, ela não revida, ela não sei o quê. Mal sabem que a gente está ali em oração, se equilibrando, não é? Primeiro, porque o mal não nos atinge, e que a pessoa seja ajudada de alguma forma, não é? A gente precisa ter a sabedoria que o Evangelho traz para a gente, tá? Sabedoria de Jesus, tá? Ainda que não se vingue, não deixará de sentir rancor, nem o desejo oculto do mal. Além de tirar a vida do outro, não é? Ele guarda dentro dele o rancor, o mal, não é? Aquilo fica no coração, né, daquele que quer praticar o mal. Aí depois ele vem falando do crente, aquele que crê, tá? Ele vê totalmente diferente. Ele lança o olhar para quê? Para o passado, que ele sabe que foram colocados ali, aquele que a gente diz o inimigo, algum desafeto, como a gente já falou. Então, do passado e do futuro, entre os quais a vida presente não é mais que um ponto, que é que ele vai passar, a pessoa vai se modificar, tá? Como a gente está em cima da hora, esse capítulo ele é riquíssimo, tá? Eu queria finalizar com um texto de Madre Teresa de Calcutá, que ela fala assim: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é bondoso e franco, poderão enganá-lo. Seja bondoso e franco a si mesmo.
O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, poderão sentir inveja. Seja feliz mesmo assim. O bem que você faz hoje, poderão esquecê-lo amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Tá? Então vamos guardar no coração o que a gente ouviu e agradeço a paciência de todos. Muito obrigada. Dando continuidade, vamos à leitura do livro Fonte Viva, lição 28. Alguma coisa. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude o companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem consegue acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações de prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde a alegria, divida a graça do contentamento com os mais tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre as dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes qualquer fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Graças a Deus. Os médios agora irão se posicionar para o momento do passe. A lição de hoje nos traz a certeza de que fomos criados para vivermos em sociedade e nos ajudarmos mutuamente. A ideia de que não precisamos de ninguém ou de que não temos nada a oferecer nunca esteve tão equivocada. No Livro dos Espíritos, na questão 768, Kardec faz a seguinte pergunta: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral?
E a resposta é que o homem tem que progredir. E insulado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens, e no isolamento ele se embrutece e estiola. O Espírito da Verdade traz que ninguém dispõe de todas as faculdades, habilidades, competências e dons totalmente adquiridos. E essas habilidades, elas são distribuídas de formas diversas a todos os homens, para que, como complementares, eles possam se ajudar. Viver num mundo globalizado, mas ao mesmo tempo tão individualista, nos faz refletir que precisamos estar atentos às necessidades uns dos outros, mais do que nunca. Já passou a época em que tínhamos poucas ou nenhuma informação e que quase nada sabíamos. Hoje nós temos acesso a tudo em tempo real. E a dificuldade do nosso semelhante nos afeta sim, e é de nossa responsabilidade contribuir para que se reergam e sigam adiante. A mensagem de Emmanuel nos diz que nós não precisamos de um momento especial para ajudarmos. Podemos ajudar com as conquistas que já temos, com aquilo que somos. E todos nós dispomos de habilidades e condições que outros não têm. Não precisamos ser perfeitos para começarmos a fazer algo. Portanto, aquele que tem mais, distribui. Aquele que sabe mais, ensina. E o que tem mais saúde, cuida. E aquele que já compreende mais, suporta pacientemente. E aquele que é bom, ajuda aquele que ainda não é. Jesus, o grande médico de nossas almas, ensinou na prática, e também podemos encontrar exemplos que aqui estiveram e que ainda estão entre nós, fazendo o seu melhor. O bem que podemos fazer a nós mesmos é nos voltarmos para o outro, em particular, os mais desfavorecidos, pois foi a esses, em especial, que Jesus dedicou sua vinda. Nunca esquecendo que, por vezes, nós somos os doentes e também precisamos de ajuda. E a ajuda pode vir de várias maneiras. Precisamos estar atentos para não deixar uma oportunidade de ajudar passar, um ajudando o outro e cooperando para o bem maior, que é o progresso de todos. Agindo de acordo com o ensinamento de Jesus, estaremos aqui quando o planeta for um lugar de bondade e amor. E como o título da lição mesmo diz, façamos alguma coisa por alguém que necessite de nós. Graças a Deus. E continuemos ainda em vibração, porque o trabalho ainda continua. Mesmo até com os desencarnados que com certeza aqui estão. Vibremos por todos os nossos irmãos. E vamos, através do Evangelho que nos foi trazido hoje, da mensagem do princípio, e do Fonte Viva, que a educação, que o amor é que vai nos auxiliar nessa caminhada evolutiva. Porque no Fonte Viva nos fala que Jesus não veio para os bons, para os sãos, ele veio para os doentes. E se nós formos analisar, doentes somos todos nós, carecentes de olharmos os nossos irmãos de caminhada
compreender que temos os nossos desafetos e que hoje nós estamos tendo a oportunidade de nos reconciliarmos com eles. E se nós nos mantermos na mesma vibração do nosso algoz, nós não vamos auxiliar em nada, porque vamos entrar na mesma sintonia e estaremos pensando a mesma coisa. Então, nos momentos de dor e de aflição, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que nos dê sabedoria, lucidez, discernimento, para entendermos aquilo que está acontecendo conosco. Porque aquilo está nos mostrando que temos que ter paciência, que temos que ser tolerantes, porque trazemos também as nossas mazelas. E vamos nos auxiliar mutuamente, porque este é o desejo do Pai. Todos nós estamos na Terra para nos educarmos como espíritos imortais que somos, nos libertando do homem velho, dos nossos atavismos, dos nossos animismos, para que nós possamos ser verdadeiramente cristãos, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando através dessa biografia da doutrina espírita, que nos foi trazida pelo nosso querido Allan Kardec. E valorizemos todas as oportunidades que nos oferecerem de reconciliação, de amor, de perdão, de indulgência. E olhemos aqueles nossos irmãos que ainda estão em situações difíceis, que ainda se comprazem no crime, porque a lição do princípio nos diz que Deus não condena o pecador, mas o pecado, para que ele possa se libertar, para que ele possa construir em sua vida momentos melhores de compreensão, de aceitação, de resignação. Não pensemos que estamos sozinhos na Terra. Amigos espirituais estão ao nosso entorno, nos incentivando, nos dando sim toda a cobertura que necessitamos. Então estejamos atentos para todas as lições que nos chegarem e façamos a nossa parte, amando aquele inimigo da sociedade, que um dia, quando ele compreender o grande mal que ele está fazendo a si mesmo, ele vai caminhar mais rápido do que qualquer um de nós. Não tenhamos dúvidas. E que a paz, a divina paz do nosso Mestre Jesus, esteja com cada ser que aqui está, com cada irmão que aqui está, na certeza plena de que nós estamos todos irmanados no mesmo ideal de progresso e evolução. Que Deus abençoe a todos vós e que a nossa Mãe Santíssima possa derramar o perfume e as pétalas de suas rosas em cada irmão que aqui está, encarnado e desencarnado. E assim, Senhor, que seja assim, as bênçãos de infinita paz, cobrindo a multidão dos nossos pecados diante da eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Graças a toda a espiritualidade amiga, por estarmos nessa casa, que tanto nos acolhe, nos ajuda, nos fortalece, nos ensina. Muito obrigada por termos vencido as dificuldades, por estarmos aqui, ouvindo o que ainda é necessário, o que ainda precisamos aprender. Que ao sairmos daqui, possamos levar essa paz,
essa esperança, essa tranquilidade para os nossos lares, para aqueles que necessitarem. Pedimos também, Senhor, que olhe por aqueles que não puderam estar aqui. E que seja em Teu nome, Mestre amado, Mestre amigo, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que encerramos os trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.